paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, situada ali na Travessa Tigresa, número 82, Jardim Conquista. E é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da lição de número 2, que será estudada no dia 8 de outubro de 2023. Missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. Então, nesta lição, nós teremos a oportunidade de estudar, explicar a natureza missionária de Deus, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção e estabelecer a visão bíblica transcultural. Nesta lição, nós aprofundaremos estes assuntos que acabamos de citar. O nosso texto áureo diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. Palavras estas dirigidas ao patriarca Abraão, o próprio Deus falando com ele sobre esta promessa. Verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então nós temos aqui já que o amor de Deus ele é a base de tudo para a obra missionária. E tem até aquela expressão que missões nasceu no coração de Deus. E nós sabemos que já pela lição de número 1, lição passada, nós aprendemos que Deus ele é o grande missionário apontado na Bíblia, ok? E nós temos aí então as nossas leituras diárias que começa aí de segunda a sexta, chamado para ir para um lugar completamente desconhecido, fala a história de Abraão. O Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. Olha que interessante, A providência salvífica de Deus na história humana por meio de família e assim por diante. Mas a nossa leitura está lá em Gênesis 12, verso 1 ao 3 e Gênesis 17, do 1 ao 8. Vou ler apenas o primeiro verso. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então nós temos aqui a nossa leitura e a nossa introdução da nossa leitura, nós vamos ver aqui. Quando a gente analisa a nossa introdução, nós temos que levar em consideração que o título da nossa lição está falando da questão transcultural. E a gente tem que levar isso em consideração. Transcultural. Olha que interessante. Nossa lição fala... Lição 2. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Então a palavra transcultural traz aí a ideia de transpor barreiras, da cultura de um povo, ultrapassar, passar por civilizações para apresentar o amor de Deus. Então nós temos aí essa nossa lição 2 falando exatamente disso. E quando a gente fala da questão transcultural, que é transpor várias culturas, isso implica interação, com todos os grupos étnicos da terra. Abraão passou por esse processo, nós vamos ver em detalhe como isso aconteceu. Então, quando Abraão sai da sua terra e vai para a terra prometida, ele vai passando por várias nações. Mas vamos voltar nesse assunto. Então, na lição dessa semana, nós vamos ver como Deus escolheu aí uma família, que por meio dela alcançar todas as famílias da terra. Então esse processo se deu por Abraão, Sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja.
Então nós temos 4 personagens principais que vai aparecer nessa lição. Abraão, a sua família, a nação de Israel e a pessoa de Jesus e finalmente a igreja, ou melhor, 5 personagens dessa lição. Abraão, a família, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja, tá? Então esses 5 agentes praticamente são responsáveis em levar o amor de Deus a todas as nações. Então, assim nós vamos contemplar aí a natureza missionária de Deus, o seu caráter de amor, né, que é a base principal aí da prática missionária dos cristãos. Por que o amor é a prática, é a base? Porque para o missionário sair da sua terra, deixar o seu conforto, a sua vida tranquila e ir para uma outra nação, outra cultura, outro território, outra língua, outros tipos de alimentação, tem que estar cheios do Espírito Santo e cheio do amor de Deus para falar para outras nações a respeito do Senhor Jesus. Nós temos aqui também o primeiro tópico, que é a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A ordem foi: sai da tua terra. Foi dada essa ordem para Abraão. Ele estava lá na cidade de Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque. Então Abraão, ele era se a gente olhar hoje para Abraão, ele era um iraquiano, né? Então nós podemos dizer que Abraão era um iraquiano, né? E como iraquiano, Deus fala com ele. Ele era de uma família idólatra, ele não conhecia Deus de forma nenhuma, mas naquele momento ele é chamado por Deus para sair da sua terra, tá? Então revela aí realmente um chamado que realmente mexeu com a vida de Abraão. Ele ouve a voz de Deus. Lógico que Deus fez a promessa, fez o chamado e também fez a promessa, né, de que em Abraão todas as ilhas da terra seriam benditas. Então já tinha essa promessa. Então essa promessa realmente era uma bênção espiritual para o mundo, né? Por meio da descendência da família de Abraão. Então nós temos aí a chamada de Abraão, primeiro personagem, e através da família de Abraão ia continuar sendo uma bênção para todos, tá? Então Paulo vai escrever aí que essa bênção refere-se ao evangelho revelado através do Senhor Jesus Cristo, o grande descendente de Abraão, né? Então isso é importante, está lá em Gálatas 3, verso 8. Vamos até ler, né? Aqui para a gente poder fixar na nossa mente essa passagem. Gálatas 3, 8. Diz assim, olha, 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Nós temos 3, 8, verso 16. Agora vemos verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendência, como falando muito, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Olha que interessante. Então Paulo deixa claro isso, né? Que a partir de uma família, Deus ia providenciar a salvação para toda a humanidade. Olha que interessante, né? A salvação para toda a humanidade, para todo mundo, para o mundo inteiro, né? Então, a origem de missões
ela é transcultural. Por quê? Abraão sai da sua terra até chegar à terra prometida. Seriam mais de 800 quilômetros. Ele passaria por várias nações, por várias culturas, vários povos, com vários costumes, e ele ia passando por ali e dando testemunho de Deus. Então, Abraão foi o primeiro homem a fazer esse trabalho transcultural, passando por várias culturas, tentando entender as várias culturas que estavam no seu caminho em direção à Terra Prometida. Então, quando a gente fala que a questão transcultural, ela está intrinsecamente realmente relacionada com a natureza missionária de Deus. Porque Deus, quando chama o primeiro homem, ele já faz com que esse homem passe por um processo transcultural. Da saída lá, da onde é o Iraque, até Israel, eram 800 quilômetros, ele teve que passar por esse processo. O segundo tópico nosso diz a missão como atividade de Deus no mundo, né? Olha que interessante. Então, diz assim, olha, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez de sua palavra. Então, nós temos lá em Gênesis 17, né? Nos mostra aí como Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano, né? Ele tem tanto zelo da sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança. Olha que interessante. O nome era Abrão, com apenas um A. Quando ele vai dormir, Deus dá um sonho para ele e muda o nome dele. Abrão quer dizer pai de nação. Abraão, pai de uma grande nação. Então, em Abraão, Deus estava realmente fazendo ali um processo missionário, um processo de transcultural, um processo de salvação para toda a humanidade. Então, a missão fica aí clara para nós, né? Então, a Bíblia diz aqui que passa o nome de Abraão para Abraão, a fim de que sua atividade de Deus no mundo. E a Bíblia diz também, aqui o nosso comentarista vai dizer, ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades. Deus age no mundo pela sua graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus, ok? Tudo isso visando o quê? Reconciliar o homem que está afastado em Deus, em si mesmo, ok? Então, esse amor missionário do próprio Deus. Então, o homem caiu, mas ele sempre está providenciando meios para resgatar esse homem. E aí, fica o terceiro tópico dizendo o nosso modelo missionário, né? Realmente, o nosso modelo missionário é o próprio Deus, né? Ele é realmente o grande modelo missionário. Desde o princípio, ele agindo dessa maneira, né? Dessa forma tão missiológica, então, realmente, ele é o próprio grande missionário da história da humanidade. Aí nós temos o segundo tópico, dizendo o seguinte, o amor de Deus, o princípio fundamental da história. Então, o amor de Deus, logicamente que João vai falar, né? 1 João 4,8 diz assim, olha, 1 João 4,8 vai falar assim, 4 verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante, Deus é amor. Então é importante que se ama, né? Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para por ele vivamos. Então a gente vê aqui claramente que Deus ele fez tudo da melhor forma possível. Então lá no Antigo Testamento nós vamos ver aí o relacionamento de Deus aí com todos os homens. Está lá em Deuteronômio 33:3 também fala sobre isso. E Deus escolhendo aí Israel, né? Todo Israel, porque o plano de Deus realmente era escolher a nação de Israel para que ela fosse a sua representante
diante de toda a humanidade e através da sua aliança, através do seu comportamento, eles mostrassem para o mundo o grande amor de Deus. Então, o plano de Deus era esse. O Altíssimo ele realmente queria e desejava ser revelado através da nação de Israel, tá? Então, o comentarista vai dizer que o Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Segundo tópico fala sobre a redenção no Antigo Testamento. Nesse ponto, o comentarista vai apresentar vários tipos de redenção que havia no Antigo Testamento. E ele coloca aqui resgate para a libertação de escravo. Então, havia ali uma regra estabelecida dentro da lei que poderia ser resgatar um escravo, pagando-se o valor. Recuperação de um campo, quando alguém, porque a terra de Israel não poderia ser vendida, quando alguém passava essa terra para alguém por um certo valor, ele podia resgatá-la, não era uma venda que tirava totalmente do seu nome, mas ele podia resgatar, ou um resgatador, ou um parente podia resgatar. Resgate de um macho primogênito, também constava também isso na lei, está lá em Êxodo 13, 12. Resgate de alguém que seria condenado à morte, também havia um preço, uma forma de resgatar. Então, a Bíblia ela vai apresentando aí no Antigo Testamento várias formas de resgatar alguém. Lógico que tudo isso estava mostrando, era uma sombra do que Jesus Cristo faria pela humanidade, de resgatar o homem da sua condição de pecado. Então, quando Deus faz isso, ele está mostrando, né, claramente isso. Então, quando Deus declara a intenção de lá no Egito, tirar Israel e tirar ele lá do Egito e levar para uma terra prometida, simbolicamente ele está mostrando para toda a humanidade que ele é um Deus resgatador, que resgata o homem do pecado e leva para o céu. No Novo Testamento, a redenção no Novo Testamento, ela está realmente ligada a Cristo, né? E está lá em Efésios 1:7. Olha o que diz em Efésios 1:7. Diz assim, olha, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, 1 verso 7, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então, no Novo Testamento, realmente, tudo está centralizado em Jesus, tá? Então, a remissão de pecado é assegurada aí pelo resgate, né? Pago por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Então, a morte de Cristo foi realmente o grande resgate para resgatar o ser humano. Todos aqueles que o aceitarem como Salvador recebem o prêmio desse resgate, que é se livrar das mãos do inimigo e vir morar com Cristo. Então, a experiência ela só está completa, né? Logicamente, na segunda vinda do Senhor, quando nós realmente estivermos com o Senhor na glorificação. Mas no Novo Testamento, todo o plano de resgate do pecador realmente está fundamentada em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, ele é o princípio fundamental aí da história da redenção, e é por isso que o fundamento das missões transculturais. E o nosso terceiro aqui é visão bíblica do caráter cultural da missão, um Deus missionário. Então, lá em Gênesis, a gente viu claramente como Deus chamou Abraão, né? Ela trata lá de uma nação, ele chamou Abraão, tá? Para atingir toda a humanidade. Nós vamos ver também lá em Gênesis 3,15 a queda do homem, né? Nós vamos ver o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar todas as nações após a Torre de Babel. Nesse texto, né, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e sua promessa. Então, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia, né, para abençoar todos os povos por meio de Abraão. Então, abençoarei os que te abençoarem,
em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então esse Deus missionário usou todo o meio, toda a estratégia para abençoar o homem. A escolha de Israel em sua missão. Já até falei sobre isso, até adiantei o assunto, né? Mas foi por meio de Abraão e sua fé que Deus escolheu realmente Israel para poder levar o seu nome a toda a humanidade. Então, era desejo de Deus que Israel fizesse isso. Mas só que Israel falhou, e aí Deus escolheu, né? Deus escolheu a igreja. Mas olha só, a partir do momento que eles falham, o reino de Israel está dividido em reino do norte e reino do sul. E no momento que eles falham, o reino do norte vai para a Síria, o reino do sul vai para a Babilônia. E então nós vemos aí que pagaram-se um preço por causa disso, por não se tornarem um modelo, né? Não cumprirem a missão que Deus havia estabelecido para ele. E aí, terceiro, a escolha da igreja. Então, a partir do momento que Israel falhou, Deus escolhe, então, a igreja, para que ela seja aí a grande agência missionária, a grande comissão de levar o nome do Senhor a todas as nações. Então, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar toda a família da terra. Então, a igreja de Deus herdou essa incumbência. Não que nós somos o Israel de Deus, mas simbolicamente nós estamos aí fazendo aquilo que Israel deveria ter feito e não fez. Então, nós, a igreja do Senhor, que é essa grande comissão, está aí sendo convidada a participar aí da evangelização do mundo, né? Somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. E nossa conclusão, nós chegamos à conclusão que desde o início da Bíblia, né, a partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Então isso revela o plano redentor de Deus, que está fundamentado em seu excelso e glorioso amor por todo o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor aí é que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, falar do Senhor Jesus, não desistir do pecador. Então, ele conta comigo, ele conta com você para levarmos o evangelho a todas as pessoas. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.